Era uma manhã fria de inverno, quando Pedro, um homem de 35 anos, vestiu sua jaqueta surrada e saiu de casa sem saber para onde ir. A cidade estava quieta, quase deserta, com a névoa gelada envolvendo tudo ao seu redor. Ele caminhava sem destino, seus passos ecoando pela rua vazia como um reflexo de sua alma perdida. Tudo parecia sem sentido. A vida o tinha levado até ali e, por mais que tentasse, ele não conseguia ver um caminho claro à frente. Pedro sentia como se estivesse em um túnel sem fim. Desde a morte de seu pai, 3 anos atrás, as coisas tinham mudado. Ele se afastou das pessoas que amava, perdeu o entusiasmo por seu trabalho e até mesmo a fé que tinha parecia ter se evaporado, como se um buraco no peito fosse o único lugar onde algo ainda existisse. No começo, ele tentava se enganar, dizendo que tudo ia passar, que as coisas voltariam ao normal. Mas, à medida que o tempo passava, ele percebeu que não conseguia mais encontrar sentido nas pequenas alegrias do dia a dia. Os livros que antes o inspiravam agora estavam fechados e empoeirados na prateleira. O sorriso das pessoas ao seu redor parecia falso, como se todos estivessem apenas cumprindo uma rotina sem vida. Pedro se perguntava: qual é o sentido disso tudo? Onde está o propósito da minha vida? Naquela manhã, ele não tinha respostas. Ele só sabia que não queria mais ficar em casa, preso aos seus próprios pensamentos, à sua própria dor. Decidiu sair, sem rumo, sem planos, apenas andar. Ele sabia que algo precisava mudar, mas não sabia o que, nem como. A cidade estava fria e o vento cortava sua pele. Pedro caminhou sem pressa, sem direção. Seu coração batia com um ritmo irregular, como se também estivesse perdido. Ele passava por lojas fechadas, bancos de praça vazios e prédios altos que pareciam se estender até o infinito, sem fim. Às vezes, ele se pegava olhando para o chão, como se a terra pudesse lhe dar alguma resposta. Mas nada vinha. Ele estava simplesmente andando, como uma folha levada pelo vento. Foi então que, sem saber como, ele chegou a um parque. A brisa gelada não parava, mas o som do vento nas árvores e o canto distante dos pássaros criaram uma sensação de tranquilidade. Pedro parou em frente a um banco, onde um homem idoso estava sentado calmamente, alimentando os pombos. O senhor tinha um sorriso tranquilo, os olhos brilhando com uma serenidade que Pedro não conseguia entender. Parecia tão simples, tão em paz, como se ele soubesse algo que Pedro não sabia. Sem entender por quê, Pedro se aproximou e, em um impulso, sentou-se ao lado do homem. O idoso o olhou com suavidade, como se o tivesse reconhecido antes mesmo de ele se sentar. Você parece perdido, meu filho, disse o homem, sua voz baixa, mas cheia de sabedoria. Pedro olhou para ele surpreso e falou com um suspiro cansado. Eu estou perdido. Não sei mais quem sou. Tudo o que eu faço parece em vão e a vida não faz sentido. Eu não sei para onde estou indo. O senhor não respondeu imediatamente. Ele continuou alimentando os pombos, seus olhos fixos neles, como se estivesse esperando o momento certo para falar. Pedro, impaciente, olhava para o chão, sentindo um peso ainda maior dentro de si. Mas então, o homem, com a calma que só a experiência de anos de vida poderia dar, disse: Você vê aqueles pássaros, meu amigo? Eles não sabem exatamente o que o vento traz. Eles não sabem para onde estão indo, mas voam. O vento pode ser forte, mas eles não tentam controlar o que não podem. Eles apenas seguem. Pedro levantou os olhos confuso. O que aquilo tinha a ver com sua vida? O homem percebeu o pensamento de Pedro e, com um sorriso, acrescentou: Às vezes, a vida não é sobre saber aonde estamos indo. É sobre confiar no caminho, mesmo quando não podemos ver o fim. O propósito não está lá na frente, esperando por você. Ele está aqui, no seu caminhar. Está na forma como você enfrenta a cada passo, como você se entrega ao processo da vida, com fé de que o caminho se revelará, mesmo sem você entender tudo agora.
Pedro olhou para o idoso e, por um momento, sentiu algo diferente. Não era uma resposta definitiva, não era uma solução para todos os seus problemas, mas uma sensação de leveza, como se o peso de estar sempre buscando respostas fosse desfeito só por aquele momento de compreensão. Ele não precisava ter tudo resolvido agora. Não precisava controlar tudo. Ele podia simplesmente continuar caminhando. Você tem razão, disse Pedro, a voz mais suave, mais tranquila do que antes. Talvez eu tenha me perdido tentando encontrar algo que nem eu sei o que é. O senhor deu um sorriso gentil e levantou-se do banco. É assim mesmo, meu amigo. O propósito da vida não é uma coisa fixa, algo que você encontra e pronto. Ele é como o vento. Às vezes você não percebe, mas ele te guia. E enquanto você caminha, vai descobrir coisas sobre si mesmo que nunca imaginou. Pedro ficou ali, sozinho por alguns minutos, refletindo. Ele olhou para os pássaros novamente e sentiu como se eles estivessem dançando no vento, sem preocupações, sem pressa. Ele sabia que não tinha todas as respostas, mas, de alguma forma, aquilo não parecia mais tão importante. Ele se levantou, agradeceu ao homem idoso com um aceno de cabeça e seguiu seu caminho. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas agora ele sabia que estava indo. Ele sentia que, enquanto caminhasse, a vida se desdobraria diante dele. Cada passo, cada escolha, seria uma pequena pista para descobrir algo novo sobre si mesmo. Durante as semanas seguintes, Pedro começou a perceber pequenas mudanças. Ele já não se sentia tão apático diante dos dias. Ele começou a olhar as coisas ao seu redor com mais atenção. A conversa com o homem no parque se tornou uma reflexão diária em sua mente. Ele não estava mais tentando controlar tudo, mas se permitindo viver com mais confiança no processo. Em seus encontros com pessoas, Pedro começou a ser mais presente. Ele sorria mais, ouvia mais atentamente e até ajudava os outros de formas que antes não faria. Ele descobriu que, mesmo nos momentos de incerteza, havia uma beleza em estar presente, no simples ato de caminhar com fé, mesmo sem saber aonde o caminho o levaria. A vida de Pedro não se transformou da noite para o dia, mas ele aprendeu a viver com mais propósito, não porque havia encontrado uma grande resposta, mas porque entendeu que o propósito estava na jornada. O propósito estava em confiar no processo, em continuar caminhando, mesmo sem saber onde ele começaria ou onde ele terminaria. E assim, Pedro descobriu que o verdadeiro propósito não estava em um ponto distante do futuro, mas em cada passo que ele dava, com fé, paciência e coragem. Porque, no fim das contas, a jornada é o próprio propósito.